Continuando a nossa história sobre São Sebastião, né? Nós vamos falar sobre as aventuras de Hans Staden. Em 1549, Staden parte em segunda viagem ao Brasil a partir de São Lucas, Espanha, na esquadra da Capitania Sanabria. Uma das finalidades da Armada Sanabria era povoar o porto de São Francisco do Sul. Após explorar o Rio São Francisco, chegaram ao porto de Santa Catarina, de 1549 a 1550. Após a tentativa frustrada de chegar à Assunção, diz Staden que durante 2 anos ficamos em paragens ermas e passamos por muitos perigos. O que restou da frota espanhola seguiu para São Vicente, com o intuito de conseguir víveres para finalmente chegar ao Rio da Prata, porém naufragaram na região de Itanhaém em 1553. Após o naufrágio, Hans Staden e seus companheiros seguiram para São Vicente, onde foram recebidos, procurando cada um para si um trabalho qualquer. Os portugueses dessa região eram aliados aos tupiniquins e aos tupinambás. E aí nós vemos a batalha entre franceses e portugueses na Baía do Rio de Janeiro, o naufrágio próximo à ilha de Itanhaém, na ilustração, e Hans Staden retratado por Johann Just Wickenhellman. O Brasil retratado por Staden. Além do pouco que ele mesmo contou em seu livro, quase nada se sabe sobre Hans Staden. Mas se pouco soubermos sobre sua vida, muito do que conhecemos no Brasil em 1500 deve a esse aventureiro alemão que em 1557 publicou o livro Duas Viagens ao Brasil, que entre outros artigos traz as primeiras citações sobre a nossa região. E aí a gente vê uma dança das mulheres ao redor de Hans Staden em Ubatuba, ilustração da edição original do livro Duas Viagens ao Brasil. Passou Hans Staden a trabalhar para a coroa portuguesa, servindo no forte de Bertioga. Durante uma incursão a matar para caçar, foi aprisionado pelos tupinambás em 1554. Durante a viagem de retorno para sua aldeia, os tupinambás pararam para descansar e se alimentar numa ilha não identificada. Após 3 dias de viagem, chegaram a Ubatuba, onde ficava a aldeia dos tupinambás. Após alguns dias, Staden foi levado ao encontro do chefe Cunhambebe, na aldeia de Araribe, ou Ariró. O alemão descreve Cunhambebe como o mais nobre dentre todos os chefes. Vieram os tupiniquins com 25 canoas, porém não conseguiram tomar a aldeia de Tupinambá. Hans Staden recebeu arco e flecha para se defender dos ataques. Durante o conselho dos chefes, Hans Staden diz que a lua está zangada e olha para a cabana de Nhaepepoaçu. A família de Nhaepepoaçu vai à aldeia de Mambucaba, reconstruída após o ataque tupiniquim. De lá voltam doentes e muitos morrem, fazendo com que acreditem na previsão de Hans Staden e protegendo-o por algum tempo. Um navio português vem resgatar Hans Staden, diz o piloto João Sanches. Agora nos ordenou Brás Cubas em Santos que indagássemos se ainda estavas com vida. Disse-lhes Staden: não vos ocorra dizer outra coisa, senão que sou francês, dai-me pelo amor de Deus algumas mercadorias, facas e anzóis. Convencidos de que Staden era francês e não português, olha o Staden mentindo para as pessoas. Os tupinambás o pouparam por mais um tempo. Olha como ele era esperto. Ele olhou para a lua, falou que a lua estava zangada e aconteceu a guerra, mas é porque ele já via e já sabia que ia ter a guerra. Depois ele falou que ele era francês, sendo que ele era português para não morrer. Olha as artimanhas de Staden. Porém, havia dentre os tupinambás um carijó que afirmava ter visto Staden em luta ao lado dos portugueses. Este índio adoeceu e foi morto pelo tupinambá, trazendo mais um alívio para o alemão, que disse ter sido carijó castigado por seu Deus. Ele usava tudo o que acontecia a favor dele. Olha como ele era esperto. Chegou à aldeia vindo de Niterói, onde negociou o pau-brasil, um navio francês, e dos índios comprou pimenta, macaco e papagaio. Staden se atirou ao mar, porém foi repelido pelos franceses, que temiam desagradar os tupinambás e provocar uma revolta. Os tupinambás partiram em excursão guerreira em 38 canoas, comandadas pelo chefe Cunhambebe, com a intenção de tomar Bertioga. Os tupinambás querendo Bertioga agora que eles já tinham Ubatuba.
Era comum guerrearem na época das tainhas, a piracema, pois se alimentava durante o caminho. Acamparam no lugar também chamado Ubatuba de Staden. Quando estávamos a um dia distante de povoação que iriam atacar, acamparam numa capoeira em frente de uma ilha chamada pelos portugueses São Sebastião e pelos selvagens era chamado de Maembipe. Olha Hans Staden passando por São Sebastião. Em agosto de 1554, ao romper o dia, reuniram-se os chefes em torno de uma igaçaba com peixes cozidos que comiam, narrando uns aos outros seus sonhos. Desejavam mesmo um dia chegar bem perto da terra do seu inimigo, até um lugar chamado Boiçucanga, onde queriam ficar de espreita até a tarde. Vieram os tupiniquins de encontro aos tupinambás e aí se deu a batalha. De volta a São Sebastião, foi Staden consolar os irmãos Diogo e Domingos de Braga, aprisionados durante a batalha, e cujo primo Jerônimo foi assado no acampamento. De volta à aldeia de Ubatuba, acamparam em Ocaraçu, sudoeste de Paraty, onde guerreiros levaram seus prisioneiros para uma grande roda e dançaram e cantaram com seus maracás. Indagando Staden a Cunhambebe sobre o destino dos cristãos, disse ele que seriam comidos. Olha os índios querendo comer os cristãos aí, pois deveriam ter ficado em casa e não ter ido à guerra como inimigos. Staden construiu uma cruz de madeira e recomendou aos índios que não arrancassem para nada e para não encolarizar o seu Deus. Arrancando a cruz, começou a chover fortemente, atrapalhando a época das plantações. Ajudaram a erguer nova cruz, e neste dia abriu um belo sol. Admiraram-se todos e pensaram que o Deus de Staden fazia o que queria. Saindo para pescar, mais uma vez Staden convence os tupinambás do poder do seu Deus, orando para escapar da tempestade que ocorreu. Como podemos observar, durante a viagem que foi obrigado a fazer ao longo do tempo que permaneceu recluso nas aldeias, Staden utilizou sua perspicácia e astúcia e aos poucos foi convencendo seu inimigo de que ele tinha influência com seu Deus. De certo, Deus o protegera, mas ele não mandava em Deus, não é verdade? A quem realmente tinha apego e grande devoção. Ele era religioso. Ele fazia suas orações, mas ele não mandava em Deus. E por isso conseguia prever os acontecimentos, o que nada mais era do que o resultado do seu grande poder de observação. Como ele viajava muito, ele já conhecia as luas, o jeito do céu. Então, ele utilizava a sua sapiência, tudo aquilo que ele sabia, para enganar os índios, tá? Mesmo assim, ele não deixava de ser religioso. Ele aproveitava que os índios criam em tudo e eram supersticiosos. E ele foi a pouco fazendo-os acreditar que se o matassem, seriam castigados pelo Deus do homem branco, a ponto de Nhaepepó, Açu, livrar-se dele, dando-o de presente a Batipoçanga, chefe da aldeia de Taquaraçutiba. Nossa, cada nome, né, gente? O sítio dos Taquaras Grossas, com a expressa recomendação de que não deveriam causar-lhes nada, nem deixar que os outros fizessem nenhum mal, sob a pena da vingança de Deus. Staden foi então presenteado ao chefe Abatipoçanga, na aldeia de Taquaraçutiba, mais ao norte. Apareceram por lá 2 franceses, que levaram o alemão e seu amo a bordo do navio Catherine de Vitellier, onde diz Staden: tínhamos um combinado, que cerca de 10 homens da guarnição, os quais tinham alguma semelhança comigo, simulassem que eram meus irmãos e que queriam levar-me consigo, pois nosso pai desejava ver-me ainda mais uma vez antes de morrer. E assim escapou Staden, retornando à Europa.